Bom dia. Eita, bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Acordaram bem? Esticaram? Tomaram café? Tudo certo. Sei que eu estou um mês atrasado, mas não tem problema. Quando fui convidado, falaram que o tema trimestral eram as viagens de Paulo, não é isso? Isso. E aí eu esqueci do plural das viagens, fiquei só na viagem, peguei a primeira. Pode ser assim? Ok, então vamos lá. Como eu já sei que vocês já estudaram? Já estudaram? Mais ou menos? Já estudaram. Já estudaram? Vamos fazer uma revisão aqui rapidinho, que vocês já devem ter visto. Para cá. Primeira viagem missionária de Paulo acontece ali mais ou menos no ano 48 depois de Cristo. Para quem gosta de data, está aí. Vai até 50 depois de Cristo, papo de 1 ano e meio aí, 2 anos, arredondando. Marca um capítulo na história do cristianismo e vocês sabem por quê. Não é isso? Vamos para frente. Aê, vou olhar aqui agora. Início da jornada. Paulo ainda conhecido como Saulo. Durante essa viagem você vai ver uma troca aí de um nome judaico para um nome romano, não é isso? Mudou muita coisa? Não, uma letrinha ali, está tudo certo, não é isso? Mas é logo depois de uma conversão, não é? Paulo já era experiente? Não, está começando a caminhada, não é? Isso. Depois, parceria com quem? Barnabé e João Marcos. Quando fala João Marcos, dificulta um pouco, né? João Marcos. Parceria com Marcos. Aí é mais fácil, né? Você abre a Bíblia e diz, Marcos, esse aqui. Não é isso? Isso. É uma parceria de sucesso. Depois, local que ele visita. Aí eu não vou falar não, vou pular. Depois eu falo com vocês. Tá bom? Vai para onde? Desafios e conquista. Primeira viagem missionária de Paulo foi marcada por uma oposição feroz, perseguição, mas também por uma coragem inabalável e fé inabalável. Isso nós vamos ver. O bagulho ficou feio, ficou doido. Mas aí estava lá. Continuando. Oposição e perseguição. Durante a jornada, Paulo e seus companheiros enfrentaram intensa perseguição, oposição, rejeitavam a mensagem do Evangelho. Quando a gente fala assim, é até um pouco estranho. Da forma como começa. Tem uma galera que rejeita. Esquisito, não é? Mas a gente vai ver isso ainda. Vamos para frente. Foi. Milagres. Aconteceu milagre? Aconteceu. Aconteceu uma pregação fervorosa? Sim. Tem um sermão gigante de Paulo aí, né? Talvez o maior sermão registrado de Paulo está aí. Atos 13, não é? Isso. Já vai abrindo sua Bíblia aí. E aí a gente vai para ver a fundação de igreja. Teve fundação de igreja? Teve. Por quê? Vai por diversas cidades, onde ele prega, deixa um campo missionário ali. Estou usando chamar de igreja, mas vamos chamar de campo missionário para ficar mais bonitinho? Um campo missionário ali, continua a viagem. Fato que chama atenção, ele vai até certo ponto, deixa os campos missionários e depois ele faz o quê? Volta direto para Antioquia? Não, volta visitando os campos missionários. Um papo mais ou menos, e aí, como é que tá? Tudo bem? Precisa de ajuda? E o que ele faz? Deixa um responsável. Não é isso? Não pode ficar sozinho a igreja. Parou. Foi. Lições importantes que a gente já conclui aqui agora, porque a gente já pode ir para casa. Quem quiser ir para casa pode ir. Primeira coisa, nos lembra da importância de ouvir e obedecer a direção do Espírito Santo. Verdade ou mentira? Verdade. Logo de cara aí a gente vê isso. Segunda coisa, nos desafia a perseverar na pregação do Evangelho, mesmo diante da oposição. Sim, todo mundo é crente, mas todo mundo tem problema, não é? É isso. Virei crente agora, me converti, tive encontro com o Senhor, não tenho mais problema. Não é assim não, vai ter problema. Depois, nos encoraja a confiar no poder de Deus para realizar milagres e transformar a vida. Sim? Sim, a gente vê isso tudo nessa viagem. Resumir direitinho. Agora nós vamos ler a Bíblia e deixa esse troço parado aí. Abra sua Bíblia aí, por favor. Atos 13. Vamos combinar um negócio aqui? Vocês estão muito quietinhos. Presta atenção. Nós estamos no ambiente de escola dominical, não é isso? Balança a cabeça. Isso. Estão acompanhando, estão comigo.
Então, se você quiser falar alguma coisa, fazer um comentário, fazer uma pergunta, não. Pergunta não. Pergunta, você pergunta para o pastor depois. Qualquer comentário, qualquer contribuição, você levanta sua mão, eu te dou a palavra e você faz seu comentário. Combinado assim? Só vou fazer um pedido, direto no ponto. Eu quero falar isso daqui, senão você vai dando volta e até eu me perco, tá bom? Vamos combinar assim? Fechou. Então abre a sua Bíblia aí, Atos 13. A viagem missionária está no 13 e no 14. Concordam comigo? Sim ou não? Sim. E aí, presta atenção. De vez em quando, a gente esquece que é ambiente de escola dominical. E já começa direto. Então, vamos fazer uma pausa aqui, vamos respirar? Vamos lá? Responda para mim. Quem são os 3 que vão nessa viagem aí? Paulo, Barnabé e João Marcos. Presta atenção. Paulo, eu vou fingir que eu não ouvi, porque vocês conhecem muito. Agora vamos ver os outros 2, como é que está essa história aí. Volta um pouquinho a sua Bíblia, em Atos 4, versículo 36. Atos 4, 36. O que vai falar aí, Atos 4, 36? José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. Então é esse cara que a gente está falando. Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita. Agora, um parênteses que vocês vão ter que lembrar lá na frente. Natural de Chipre. Eu lembro quando era guri, tinha uma música, era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre. A gente só lembra disso, né? O início da música é difícil, né? A gente não lembra, né? Também chamado de José das... Está aqui, era o versículo. Se eu cantasse, não precisava ler, né? Mas eu não gosto de cantar, porque aí vocês acabaram de perceber por quê, né? Barnabé, vimos onde está? Quem é esse cara? Show de bola. Folhei um pouquinho para frente, Atos 12, 12. Atos 12, 12. Minha Bíblia travou aqui, agora sim. Atos 12, 12. O que tem aí? Não, vou no 11. Então, Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João. Mãe de João, que era o denominado Marcos. Tá bom até aí. Então, falamos lá do Barnabé, 4,36. Estamos falando do tal do João, que a gente vai começar a chamar ele de Marcos, para ficar mais fácil. 12, 12, João Marcos. Se você quiser mais referência desse Marcos, o que você vai fazer? 1 Pedro 5,13, não precisa abrir. Você vai ver que Pedro vai falar bem assim, ó, meu filho, Marcos. É esse cara, esse Marcos, ok? Que é aquele Marcos, Mateus, Marcos. Tudo certo. Localizamos 3, sim ou não? Alguém ficou com dúvida? Comentários, críticas, sugestões? Não. Agora uma coisa importante. Antes da viagem, a gente precisa ver o contexto do que está acontecendo aqui. Para o contexto da época, Atos 12 ainda. Lá em cima, versículo 1. Olha o que estava acontecendo ali. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender. Para um pouquinho. Vou nem continuar. Vamos ficar na parte do prender ali. Contexto da época, estava favorável ou não para a pregação? Estava não, estava dando ruim. O negócio estava bom não. E olha que eu só falei do prender, não é isso? Vamos continuar aqui rapidinho? Ó, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os... Não era só botar no cilindró, não. Era botar no cilindró aí, couro neles. Não era isso? Se fosse até aí, já estava ruim. Ficou pior. Mas vamos para o versículo 2, rapidinho. Fazendo passar a fio da... Eita. Nu.
Qual é o contexto da época, então? Herodes vira e fala bem assim, vocês querem pregar o evangelho, né? Vem aqui rapidinho para ter uma conversa comigo. Escolheu um e, como é que meus alunos falam? Vapo. Passou a fio da espada. O contexto era favorável para pregar o evangelho? Não era muito bom não, né? Se fosse você ia pregar o evangelho? Você ia virar e falar bem assim, não, vou segurar um pouquinho aqui em casa, o rei está muito nervoso lá, sei lá, quero passar uma temporada na cadeia não, levar uns esfregos, quero não. Vai que uma hora ele resolve passar o fio da espada também, né? Vamos deixar isso para lá, daqui a pouco eu vou, né? Mentalidade humana, não é essa? Mas deixa eu te contar um segredo, porque quando a gente começa a ler o texto, bate um desânimo, você fala bem assim, estava ruim, né? Agora presta atenção, corre o seu olho até o final do capítulo 12. Parece até que esse texto aqui não combina, mas olha só, versículo 24. Olha o que está escrito no versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia. Eita! Vamos tirar uma conclusão aqui? Diz nós com X e não a Bíblia. O contexto era favorável? Não, estava ruim. Mas por esse versículo no final aí, eles pararam de pregar ou continuaram pregando? Continuaram. E assim, não está no versículo, mas vamos tirar uma conclusão entre a gente aqui. Diz a gente, não a Bíblia. Pregaram bem, né? Porque qual é o registro? A palavra de Deus crescia e multiplicava. E o texto bíblico é muito enfático. Tá ali. Não falou somava, falou multiplicava. É mais, né? Bem mais, né? Dá uma sensação de que estava acontecendo o quê? Não é? Agora vamos pensar ao contrário, para a gente ter coragem e esperança. Era por isso que Herodes estava. Está vendo? Faz sentido quando a gente entende o texto, né? Herodes estava nervoso. Por quê? A palavra de Deus crescia e multiplicava. Mas a gente não pode deixar de falar. Coragem e perseverança. Concorda comigo? Sim ou não? Primeira conclusão que a gente chega na manhã de hoje. Coragem e muita. E perseverança. Excelente. Aí você vira e fala bem assim, esse menino é louco. Nem falou do Atos 13 ainda. Não falei. Vamos começar agora? Vamos nós aqui. Atos 13. Vamos começar uma viagem? Vamos. O que está aí? Havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger. Esse Níger aqui significa negro mesmo, tá? Para a gente sentir isso, sentir um negócio mais perto da gente. Lúcio de Cirene, que é o que a gente sabe de onde ele é, de Cirene. Manaém, colasso de Herodes, que é o que a gente sabe também, tetrarca. E Saulo. Estava essa galera toda reunida em Antioquia. Até aí, fomos bem? Bem, versículo 2, agora vou chamar sua atenção, vem para cá. E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo. Vou parar aqui rapidinho. É o meu? Não, Disse o Espírito Santo. Vamos parar aqui rapidinho? O que eles estavam fazendo mesmo? Não é isso? E aí eu tenho que parar com vocês um pouquinho. Vamos parar um pouquinho aqui? Porque muitas vezes a gente prega, vamos pegar um exemplo de Atos, quando teve o terremoto lá. A gente fala muito do terremoto, não fala? E a gente foca no sobrenatural, não foca? Pode balançar a cabeça, foca. Por quê? Porque é sobrenatural. Por isso que a gente fala do terremoto, não é isso, Rui? Fala assim, caramba, os caras estavam lá, do nada, terremoto. Não é isso que a gente fala? E aí, sem querer, a gente esquece de uma coisa importante, que deveria ser o natural. O que deveria ser o natural? O terremoto aconteceu, não aconteceu? Mas aconteceu porque a igreja estava? Vamos combinar aqui entre a gente? Vou falar para mim, não para vocês. Depois vocês falam para vocês aí.
Fora do microfone, só para a gente aqui. Aí a gente, agora eu volto pro microfone, eles não precisam saber, né? Desculpa aí, galera, daqui a pouco você se descobre. Vem para a igreja para descobrir, brincadeira, estou indo aí. A gente está orando assim mesmo? Quando pergunta, vou responder por mim. Está orando muito? Mais ou menos. A vida está corrida, rapaz. 2 empregos, 2 filhos para criar. Não é? A gente está orando assim mesmo? Qual era a marca da igreja primitiva? Pensa aí. Não era? Não era? Você vai ver que eles sempre perseveravam na oração. Perseverava na oração. Vou parar aqui. E aí, sou aqui para a gente, né? A gente quer ver o terremoto acontecer, não quer? Quer. E a gente está orando para o terremoto acontecer? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, anota aí, registra a nota mental. Está faltando oração. Está faltando. Vamos continuar aqui? Vamos. Versículo 2 ainda. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Vamos chamar a atenção aqui para o texto? O que chama a atenção? Estava todo mundo lá, o que aconteceu? O Espírito Santo que falou. Isso é pouca coisa ou muita coisa? Rapaz, muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Quem fala então é o Espírito Santo. Trazendo aqui para o meu slide mais ou menos feito, o que acontece ali? É uma escolha divina. Nesse primeiro ponto a gente já vê a soberania de Deus. Quem manda aí? Deus. E aí a gente precisa lembrar do que eu separei lá de Barnabé, para você entender uma coisa, presta atenção. Ele fala bem assim: separai para mim Barnabé e Saulo. Se você é o Saulo, você está tranquilo. Ué, André, por quê? Vamos pensar? Vamos. O que você sabe de Barnabé? Ele era da onde? De Chipre. Eu vou para onde? Para Chipre. Esse cabra conhece lá. Então eu posso ir tranquilo. Concorda comigo? Vou com ele. Ele tem uma característica que eu gosto. Consolação, não é isso? Vou com ele. Ele não vai ter problema lá em Chipre. Estou de boa. Vou com ele, não é isso? Na cabeça de Saulo, não diz a Bíblia, diz a gente, tá? Na cabeça de Saulo, ia ter algum problema na viagem? Que isso? Vou sair, vou pregar o evangelho, estou com um cara que é tranquilo. Estou com um cara que é tranquilo, porque nesse momento, a gente vai falar daqui a pouco, chamou Saulo e Barnabé ou Barnabé e Saulo? Barnabé e Saulo. Saulo não é o líder da tropa, não. Não é não, vamos ver daqui a pouquinho. E Saulo está pensando, estou de boa, não é isso, Rui? Ele conhece ali, não tem perigo, não é? Não é isso? Então olha só, primeira coisa que a gente vê, escolha divina, soberania de Deus. O que a gente aprende? A importância vital de ouvir e seguir a orientação do Espírito Santo em cada passo da nossa viagem missionária. É isso. É isso que a gente aprende logo de cara. E presta atenção. Antes de continuar, para fazer o resumo dessa viagem, disse o Espírito Santo: separei agora Barnabé e Saulo. Primeira coisa, aprendemos sobre a soberania de Deus na escolha e no envio dos seus servos. É Deus que escolhe, é Deus que envia. Está muito claro aqui. Este versículo vai nos lembrar daqui a pouco que Deus está no controle da situação. Tudo tem um propósito divino. Não é isso? E a gente vai ter que se lembrar desse texto. Vou te cobrar daqui a pouco. Deus está no controle da situação. Tudo tem um propósito divino. Segunda coisa. Para cá.
Processo de aprendizado. Por que a gente vai falar do processo de aprendizado? Saulo era experiente? Não. Se fosse falar de hoje, você falaria assim, que isso, André? Paulo viajou 3 vezes, escreveu um monte de epístolas, sabe tudo. Naquele momento, era esse Paulo? Não, era Saulo. Não era o nome romano Paulo ainda, era Saulo. O que a gente tinha que aprender nessa primeira viagem dele? Deus ainda estava trabalhando nele, antes de trabalhar através dele. Ele era atrevido, era, mas ele precisava aprender ainda. Não dava para ele sair pregando sozinho, sendo líder, não. Deus fala bem assim, ei, segura, Barnabé e Saulo. Tudo bem? Deus precisava trabalhar nele, para depois trabalhar através dele. Isso faz diferença. Segundo ponto, matamos aqui. Precisava aprender que tudo depende de Deus. Nada depende de nós. Tanto que no final ele fala, tua graça, mas já está no final, tá? Aqui, loucura. Vamos para o terceiro ponto aí. Humildade no serviço cristão. Por que eu paro na humildade do serviço cristão? Presta atenção. Deus tem o controle da história. Deus já sabia da história. Mas ele fala Saulo e Barnabé? Não. Fala Barnabé e Saulo. Ele começa o ministério em uma posição de aprendizado. Ele começa o ministério numa posição de suporte. Vem comigo. Não é isso que Barnabé fala? Barnabé e Saulo. E aí, eu vou trazer um texto para que você lembre depois. Não precisa abrir. Vamos ficar em Atos 13 aqui. Filipenses 2,3 diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Conclusão que a gente tem aqui, a humildade é uma das virtudes mais essenciais no serviço cristão. Tem que ser humilde. Estou vendo mais mulheres aqui, então vou dar esse exemplo. Se Deus não chamou para ser presidente da SAF, Ele pode chamar para ser relatora do departamental. E está tudo bem. Deus não chamou para ser presidente da SAF, mas chamou para ser uma boa tesoureira. A gente precisa de uma boa tesoureira. E está tudo bem. Deus não chamou para ser presidente da SAF, mas chamou para ser vice-presidente da SAF. E está tudo bem. Deus não me chamou para cargo nenhum, mas me chamou para orar pela SAF. E está tudo bem. Está tudo bem. A humildade é uma virtude essencial no serviço cristão. Devemos sempre lembrar que nosso trabalho, nossos chamados são pela graça de Deus, para a sua glória, não para a nossa própria projeção. A gente precisa disso não. É tudo para a glória de Deus. E aí você vê o cara que vai escrever 13 epístolas, começando como? Suporte. Vem comigo. Deus não fala Saulo e Barnabé. Inclusive, Deus não fala nem Paulo, que é o que a gente conhece mais. Concordam? Humildade. Vamos tranquilo. Barnabé vai começar essa viagem. Durante a viagem você vai ver que Paulo, muito astuto ali, já começa a liderar também, né? Mas no começo, Barnabé e Saulo. Vamos concluir os 3 primeiros versículos aqui? Vamos. A vida e ministério de Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, nos ensina importantes lições sobre a soberania de Deus, necessidade de aprendizado e transformação, humildade no serviço cristão. Deus chamou Barnabé e Saulo para uma missão específica, destacando que o chamado depende inteiramente da vontade soberana de Deus, e não das suas capacidades. Saulo aprendeu a confiar plenamente na graça de Deus, reconhecendo que tudo o que fazemos é para o reino, e pela força e pelo poder de Deus. Finalmente, devemos servir com humildade, reconhecendo que somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Amém? Amém. Falei 3 versículos. Vejo de vocês. Algum comentário? Vocês estão me assustando? Todo mundo quietinho? Você quer o microfone para falar para a transmissão?
Excelente. Aqui. Irmãozinho em Manaus e no Rio de Janeiro reclamando que está sumido. Voltei, gente, desculpa. Desculpa, transmissão, é porque eu falo mais com quem está aqui. Peço desculpa aí, vou voltar. Daqui a pouco eu volto. Tudo bem nesses 3 versículos? Ok. Meio que carimbamos nosso passaporte. Pá! Vamos começar a viajar? Vamos começar a viajar? Vamos. Agora vamos lá, versículo 4. Antes da gente falar do versículo 4, você vai perceber assim, ó. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, descer a Seleucia. Vamos dar uma paradinha aqui? Seleucia, uma cidade síria, localizada a cerca de 25 quilômetros de Antioquia, na costa do mar Mediterrâneo. Fechou? Fechou. Então vamos lá. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, descer a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Acho que vou ter que parar em Chipre aqui também, né? Chipre. O que a gente sabe de Chipre? Cidade de Barnabé. Não é isso que a gente sabe? Sim, daqui a pouco eu falo mais sobre Chipre. Vou continuar aqui. Viajaram cerca de 200 quilômetros, tá? Até Chipre, uma ilha gigantesca, 222 quilômetros de comprimento, 95 de largura, localizada no mar Mediterrâneo, e era uma ilha, ok? Vamos nós, versículo 5. Chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Vou parar aqui porque isso é importante. Você vai perceber que isso era método. Daqui a pouco vocês vão perceber, na cidade que eles chegam e começam direto na sinagoga. Primeiro falando para o judeu, depois fala para o gentil, não é isso? Por quê? Porque ele tinha uma familiaridade com o judeu, o nome dele era, de Paulo na verdade, que era romano, ele tinha uma posição que poderia sentar ali, e em algum momento o cara ia falar bem assim, ó, quer dar uma palavra? Ele, joga no peito do pai que agora eu vou falar, não é isso? Isso que acontecia. Versículo 5. Chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinha também João como auxiliar. Esse João, já pegamos lá, quem é o João? Show. Versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, vou parar em Pafos aqui. Pafos, capital de Chipre. Tudo bem? Era a capital. Eles já foram, desceram direto para a capital. Então, lá no centro do negócio, ficava localizado mais a sudoeste da ilha. Era uma cidade importante, centro de adoração a Vênus, deusa do amor. Esse deus aí bota com letra minúscula para a gente não confundir. Ok? Ok, vamos embora. Atravessou toda a ilha até Pafos, estou no versículo 6. Encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Característica excelente, né? Olha a característica dele. Judeu, mágico. Se você for ver o texto aqui de Lucas, poucas ideias também, né? Já virou e falou bem assim, falso profeta. Que aí você nem confunde nada, já o cara para esse canto, falso profeta, deixa aqui. De sobrenome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul, o governador ali, né? Procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Enquanto um era o falso profeta, o outro era inteligente. São as características do texto bíblico aqui, ok? Vou continuar. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, de novo, repara, ele chama Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Versículo 8. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Miséria, né? Atrapalhando. Agora olha o que acontece no versículo 9. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, a mudança é muito sutil, né? Também chamado Paulo, não teve um espetáculo, não teve nada. Sutil. Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando-se neles os olhos, disse, poucas ideias, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os restos caminhos do Senhor? Pois agora, eis, aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Demorou? Não. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem guiasse pela mão.
se lascou. Não é isso? Isso. E aqui, não vou ficar muito aqui, que eu confesso com os irmãos que nós vamos concentrar muito no começo da viagem, lá em Antioquia. Vamos passar pela viagem, mas vamos concentrar no final da viagem em Antioquia de novo. Aqui a gente vai dar só uma pincelada para você não se perder, tá bom? Presta atenção. O que aconteceu nessa história aí? Chegaram, sentaram na sinagoga e estão ali. O procônsul ficou sabendo, falou o quê? Vem aqui. Quando eles foram, ao invés de encontrar direto com o procônsul, tinha um cara lá perturbando as ideias. Qual é a característica dele? Falso profeta. Paulo, poucas ideias, fala bem assim, sai daqui, a mão do Senhor vai pesar sobre você, você vai ficar cego. Loucura. Não é? Loucura. E aí, a gente vai tirar 3 coisas aqui que a gente precisa entender. Primeiro ponto, a resistência espiritual à verdade. O que esse Bar Jesus fazia? Fazia resistir à verdade. O procônsul queria ouvir. Porque qual é a característica dele? Ele era um homem inteligente. Ele queria ouvir sobre o Evangelho. Mas ele conseguia ouvir? Não. Por quê? Porque esse cara atrapalhava. Esse cara estava atrapalhando. E eu te separei uma frase aqui do reverendo Martin Lloyd-Jones, nem sei se é assim que fala, mas vocês entenderam, né? Que diz assim, o engano espiritual é uma força real e sutil que busca obscurecer a verdade de Deus. Vamos sair dali e trazer para hoje? Vamos. De vez em quando a gente está dando ideia a umas pessoas aí que está atrapalhando. Está fazendo a gente ter um engano. O que a gente tem que fazer? Com toda a educação, com todo o respeito, com todo o carinho, sai. Não é? É. Por quê? Porque está atrapalhando. Paulo aqui deu a característica de cara, falso profeta. Então, sai. Com toda a educação, todo carinho. Fica ali um pouquinho. Não é isso? É isso. Vamos continuar então? Segunda coisa. A cegueira aqui espiritual como consequência da resistência. Quando Paulo confronta Elimas, o milagre acontece, fica temporariamente cego. E aí outro pastor, reverendo Jonathan Edwards, fala bem assim, a cegueira espiritual é uma das maiores tragédias da alma humana, pois impede a visão da glória de Cristo. E é verdade. É verdade. A gente não pode ter a cegueira espiritual, tem que abrir os olhos. Terceiro e último ponto aqui. Elimas estava atrapalhando, ficou cego e tudo. Agora o contraponto à cegueira de Elimas, o procônsul. O procônsul. O que acontece com o procônsul? Os olhos dele são abertos. Olha o versículo 12. Então, o procônsul, vendo o que aconteceu, creu, maravilhado com a doutrina do Amém. Um contraponto. E aí, olha que loucura. Um era falso profeta, o outro era inteligente. O falso profeta ficou cego. E o cara que era inteligente ficou maravilhado. Palavra de Deus. Não é? E agora vamos lembrar do contexto, para você não se perder? O contexto era favorável para a viagem? O que estava rolando na época? Cadeia, maus tratos, fio da espada. Vem, eles estão orando, não li o capítulo 12 todo, até porque não ia dar tempo. Eles estão orando, e o que acontece? O Espírito Santo manda viajar. Eles viajam. Na primeira parada, praticamente, já vem um falso profeta. É muita prova, não é? É muita prova. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Vamos continuar essa viagem aqui? A gente vai ter que passar um pouquinho mais rápido, porque eu já vi minha hora aqui, tá? Presta atenção. No versículo 13, acontece uma coisa aí, loucura, porque mais para frente a gente tem que falar muito sobre isso, mas hoje não, hoje a gente não consegue. Versículo 13, o que acontece aí? Marcos, que estava junto, deu ruim. Navegando para de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram a Perge da Panfilha. João, porém, volta para casa, volta para Jerusalém. Mais para frente você vai ver que essa volta aí deu ruim até entre Barnabé e Saulo, né? Os dois, o negócio não ficou bom não. Discutiram feio por causa disso aqui. Mas isso já é outra viagem, não vou falar nisso agora, tá bom? A verdade que a gente sabe é o quê? Marcos
sartou do barco e ficou. Barnabé e Saulo fazem o quê? Continuam. Eles atravessam de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga. Já falei com vocês. Era o modus operandi. Vamos chegar na cidade, vamos procurar uma sinagoga. Só para vocês entenderem por que tinha muita sinagoga. Quando reunia 10 homens, mais ou menos, aproximadamente, o que eles já faziam? Construíam uma sinagoga. E ali montavam um campo para se falar. Não é isso? Aí ele lia a lei de Moisés, tudo direitinho. Então, onde eles chegavam, eles procuravam uma sinagoga. Por quê? Que era a oportunidade de falar. Quando? Logo depois da lei de Moisés. Tudo bem? Isso que vai acontecer aqui agora, ó. Depois da leitura da lei e dos profetas, quem se perdeu, estou no versículo 15, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, provavelmente é aquilo que a gente faz na igreja, quando quer perguntar alguma coisa, né? Vai no cantinho ali, fala no ouvidinho, falou o quê? Irmãos, se tens alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Adivinha o que aconteceu? Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, tipo, vou falar, hein? Varões israelitas, aí, meus irmãos, vou pedir uma licença a vocês e vou pedir um favor. Vocês vão ter que ler esse sermão em casa, porque senão não vai dar tempo não, tá bom? Então, do versículo 17 até o versículo 41, vocês vão ler em casa, pode ser? Que aí você vai ver Paulo, o sermão de Paulo, que era aquele sermão da igreja primitiva, que vai fazer um relato histórico, vai ter 3 pontos e vai chegar no final com uma exortação. Tipo assim, ó, é Jesus que salva. Ou vocês creem, ou vocês vão ficar para trás. Mais ou menos assim que Paulo pregava, tá bom? Versículo 40, só para terminar aqui. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Aí ele usa, acho que é o texto de Abacuque. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vos contar. Pregaram. Paulo pregou. Um sermão gigantesco, o maior registrado em Atos aí, que ficou de dever de casa. Versículo 42. Ao saírem, eles rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Ó, Paulo faz um sermão gigantesco, no final faz uma exortação duríssima, e o que acontece? Vocês estão de bobeira aí? Vem de novo aqui no sábado falar de novo. Mas repara que não fala bem assim, prega de novo para a gente, não fala não. O que o texto bíblico fala? Fala essas mesmas palavras. Das duas, uma. Ou eles não entenderam muito, ou virar e falar assim, melhor repetir, né? Ou virar e falar assim, rapaz, tem uma verdade aí, precisamos ouvir de novo. Aí eu não sei qual das duas. O que eu sei é o que está no texto bíblico. Eles ficaram para falar de novo. Versículo 43. Despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Perceberam alguma coisa? Trocou, né? Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, persuadiram a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu que quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo multidões, tomaram de... Começou a dar ruim. Tomar de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Estava tudo muito bem, né? Estava dando tudo certo. Aí eu fico pensando, por que eles não saíram no primeiro sermão? Estava dando tudo certo. Porque essa não era a vontade de Deus. Deus queria que ficasse. Eles ficaram. E aí começou, ó a confusão. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Primeiro ponto. Mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indigno da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Vocês querem ficar discutindo de Deus? Ok, vou para os gentios. O problema é de vocês. Não é? Vamos continuar.
porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim que sejais para a salvação até os confins da... Termina para mim. Ide por todo mundo? É o que ele estava fazendo. Não era? Era. Vou continuar. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aula de doutrina de graça aqui, ó. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Aula de doutrina, não foi para todo mundo. Creram os que foram destinados para a vida eterna. Vou continuar a doutrina, vocês pegam o pastor depois. Aqui. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição. Já estava ruim mesmo no capítulo 12, né? Aí agora eles fazem uma artimanha ali, falam com as mulheres e tudo, e levantam uma perseguição contra Paulo e Barnabé. O que acontece? São expulsos do território. Era para ter sido expulso antes, né? A gente esperaram um pouquinho. Foram expulsos do território. Versículo 51, tudo bem, fomos expulsos, sacudindo contra eles o pó das vestes, partiram para Icônio, outra cidade. Deixa eu falar um negócio com vocês. Gente, vou sumir rapidinho. Trazendo para vocês, presta atenção. Já foram numa festa? Já. Já foram expulsos de uma festa? Não. Mas vamos colocar no lugar de quem foi expulso de uma festa, aqui só para a gente trazer para hoje. Você ia ficar feliz? Ficar bolado, né? Bravo. Eles estavam na cidade, pregando o evangelho, falando da verdade. Foram expulsos da cidade. Você ia sair bravo, não ia? Ia sair bravo. Talvez você até fazer uma oração, né, por eles. Não é? Bravo toda a vida, não ia? Ia. Agora deixa eu te contar um segredo. Último versículo do texto. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu, não. Olha que loucura. Os discípulos, porém, transbordavam de... Tudo bem, show, fui expulso, mas preguei a palavra, deixei a sementinha aí, pega esse recadinho e guarda no bolso, porque eu preguei a palavra para você. Sorriso de orelha a orelha, vou continuar minha viagem missionária. Não foi isso? Isso. Então você ganhou um marca-texto. É um versículo bom para grafar aí. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria. Só disso? Não. Transbordavam de alegria e do Espírito. Excelente. Show de bola. Vamos para o capítulo 14? Vamos, mas eu vou correr, porque está na hora de ir embora já. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga. Lembra que eu falei? Chegavam na cidade, eles iam para onde? Sinagoga. Judaica, e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Tudo de novo. Ficaram bravos toda a vida, fizeram uma rebelião. Aí vamos correr um pouquinho. Versículo 4. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e dos judeus, associado com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, o que eles fizeram? Fugiram para Listra e Derbe, cidades de Lacônia, e que circunvizinhança ali. Circunvizinhança. Hoje eu não estou bem não, hein, gente? Travei a língua aqui. O que eles fizeram lá na outra cidade? Pregaram o evangelho. Não tomaram pedrada. Abre parênteses, ainda, fecha parênteses. Tudo bem? Vou continuar. Em Listra, costumava-se estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que, fixando os olhos nele, vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. É só quem sabe também, tá? Vamos continuar. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, abre parênteses, com letra minúscula, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamavam de...
e a Paulo, Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote Júpiter, cujo templo estava à frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos fazem o quê? Não é isso não. Não somos nós. Para com isso. Não é a gente não. É Deus. A glória é de Deus. Não adianta chamar de Júpiter, de Mercúrio, de qualquer coisa. Não somos nós. Só que aí deu uma confusão danada e a gente vai lá para o versículo 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Eles não acreditaram muito. Eles insistiram, falaram, não somos nós, não somos nós, não somos nós, não somos nós. Mas esse povo era difícil de entender. E foram lá, mas alguns entenderam. E aí, gente, aconteceu o que vocês estão vendo no título aí, né? Paulo foi apedrejado. Versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando Paulo. Foi sério, porque olha aí, ó. Arrastaram para fora da cidade, dando Paulo como morto. Vou abrir um parênteses. Já era para ter saído fora antes. Levou uma pedrada, saiu arrastado, dando como morto. O que ele tinha que fazer? Voltar para casa, não é? Não, não é. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para... Eles queriam fazer o quê? Pregar o evangelho. Um pouco doido? Talvez, né? Se for pensar, maluquice. Foi apedrejado, arrastado da cidade, dado como morto, desistiu? Note. Continuou. Versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importava entrar no reino de Deus. Isso que era importante. Importava entrar no reino de Deus. Agora é uma viagem de volta, tá bom? Presta atenção, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem é havido crido. O que ele fazia? Voltava à viagem, fazia a eleição de presbítero para tomar conta daquela congregação e continuava a viagem de volta. Atravessando a Pisídia, dirigiu-se a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalha e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Excelente. O que aconteceu? Foram e voltaram. Agora presta atenção que eu queria chamar a atenção de vocês nesses 4 minutinhos que me resta aqui. Foram, fizeram a viagem toda, voltaram de igreja a igreja e chegaram na Antioquia. O texto poderia acabar aí, não poderia? Poderia. O texto poderia acabar aí. Mas vamos aqui rapidinho no versículo 26 e 27. Mais o 27 e 28, desculpa. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abria aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Deixa eu te falar uma palavra-chave aqui para você entender. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Chegaram lá. Quando chegaram, primeira coisa que eles fazem, reúnem a igreja. Mas eles reúnem a igreja para quê? Para contar o que eles fizeram? Não. O texto bíblico é muito claro. Para relatar tudo que Deus tinha feito. Então preste atenção aqui que eu quero terminar com esse versículo. A igreja tem espaço para testemunho, meus irmãos? Tem espaço. Mas não tem espaço para projeção humana. Consegue compreender isso? O propósito do testemunho na igreja é o quê?
Isso faz parte da humildade. E aí você vai entender o impacto que tem o testemunho na missão da igreja. Porque o que eles fizeram? Vou contar o que aconteceu. Levei pedrada, fui esculachado, saí arrastado, quase morri, mas eu preguei o evangelho. É esse o texto bíblico? Não. O texto bíblico é o quê? Fomos, pregamos o evangelho, anunciamos a Cristo para a glória de Deus. Então, estávamos felizes e cheios do Espírito Santo. Exatamente. Então, queridos irmãos, que possamos sempre lembrar que a igreja é um lugar para testemunho, não para projeção humana. Que as nossas vidas sejam um reflexo da glória de Deus e que nossas palavras sejam sempre para a edificação do corpo de Cristo. Ao testemunharmos, façamos isso com humildade, reconhecendo que toda boa obra é realizada por Deus, através de nós. Toda boa obra é realizada por Deus, através de nós. E que possamos nos inspirar uns aos outros a continuar a missão que Cristo nos confiou, sabendo que Ele é quem abre as portas e Ele que nos capacita. Amém?